Eu já vou falar desse caso, mais uma morte no trânsito da nossa região agora pela manhã. Um motociclista morreu após um acidente com um ônibus do transporte coletivo. Isso hoje, na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. Nós vimos aí que uma câmera de segurança registrou o momento em que ele perde o controle, bate a moto em um poste. Eu vou ao vivo agora com o Gustavo Batista, que tem mais detalhes. Infelizmente, já é a terceira morte nos últimos tempos nessa avenida em Ribeirão Preto. O Gustavo, que está ali no local onde tudo aconteceu agora pela manhã. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Valentim, para ser mais preciso, é a terceira morte somente neste cruzamento aqui, em pouco mais de um ano, aqui em Ribeirão Preto. Esse cruzamento, Francisco Junqueira com a rua Garibaldi, na região central de Ribeirão Preto. O Jorge Dias vai mostrar aqui pra gente, né? Aqui esse acidente aconteceu, esse acidente desta quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã, né? Foi na pista sentido bairro Centro, bem exatamente onde o Jorge mostra pra gente. Com a rua aqui Marechal Hermes, do lado de lá é Garibaldi, aqui é rua Marechal Hermes. A gente vai ver agora nas imagens do circuito de segurança, o motociclista Vinícius Tenório, de 34 anos, morreu depois de se envolver em um acidente com um ônibus do transporte coletivo. A vítima ficou inconsciente e recebeu atendimento de socorristas que atuaram por mais de 30 minutos na tentativa de reanimação, mas ele não resistiu e morreu no local. Houve então lentidão no trânsito aqui neste trecho e depois, né, claro, depois que foi liberado aqui este trecho, o trânsito voltou normal ainda durante a manhã desta quarta-feira. Em nota, o consórcio pró-urbano, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente, informou que a causa ainda é desconhecida. Disse ainda que os passageiros foram transferidos para outra linha e seguiram viagem. Valentim, com esse acidente que aconteceu hoje, já são 4 acidentes de trânsito aqui na Francisco Junqueira em pouco mais de um mês. 2 deles foram fatais. Porém, contabilizando um outro acidente que ocorreu em maio de 2023, já são 3 ocorrências com mortes praticamente nesse mesmo trecho, nesse cruzamento, como a gente já falou aqui no Balanço Geral. Aí a gente vai relembrar alguns desses casos. Olha só, no mês passado, uma motociclista de 37 anos, ela morreu após ser atropelada por um caminhão aqui em Ribeirão Preto, exatamente neste trecho, só que no sentido centro-bairro. O acidente também foi aqui, né, próximo ao número 1200 da Avenida Francisco Junqueira. A vítima tinha 37 anos, ela seguia em direção ao trabalho depois de ter deixado o filho de 14 anos na escola. A gente vai acompanhar, inclusive, na imagem da câmera de segurança que registrou o momento do acidente. Né, nas imagens que estão até um pouco nítidas, dá para ver que a motociclista tentou passar entre um carro e um caminhão, ela acaba se desequilibrando e cai, e o caminhão acaba atropelando essa mulher. Em maio do ano passado, neste mesmo local que onde nós estamos, inclusive, que é onde aconteceu o acidente nesta quarta-feira, né? O motorista Gabriel Ribeiro de Freitas Souza, de 19 anos, seguia pela Avenida Francisco Junqueira, bem neste trecho onde aconteceu o acidente de hoje, né? Quando uma moto no cruzamento com a rua Garibaldi acabou impactando, né? E ele acabou sofrendo esse acidente. O carro do Gabriel acabou atingindo um poste. Ele foi socorrido e levado em estado grave para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, mas acabou falecendo dias depois. O motociclista também se feriu, mas acabou sobrevivendo. O corpo de Gabriel foi enterrado no cemitério Bom Pastor. E a gente vai receber a partir de agora aqui o advogado especialista em trânsito, Rodrigo Pascoaloto, que vai falar um pouco mais sobre essa situação que esta importante avenida aqui de Ribeirão Preto tem enfrentado nesses últimos anos. Boa tarde, Pascoaloto. A gente vê, de certa forma, um pouco de imprudência nesses 3 acidentes fatais, pelo menos, que nós mostramos, né? Talvez o principal para os motoqueiros, motociclistas, andar no corredor. Tá certo isso? Vamos lá, vamos interpretar da seguinte forma: o corredor só pode ser utilizado com os veículos parados. Então, quando o semáforo fechar, todos os carros se alinharem corretamente, aí a motocicleta vai poder utilizar desse corredor.
Quando os veículos voltarem a andar, aí ela tem que se posicionar como se fosse um carro, atrás de um outro veículo. Ela não pode ficar costurando pelo corredor. O corredor, nessa hora, vai provocar o quê? Acidentes. Então, isso não pode ocorrer mais. A Transerp, a antiga Transerp, hoje RPMob, tem que coibir essas atitudes, porque eles estão fazendo ultrapassagens de forma irregular, estão prejudicando o trânsito, estão se matando no trânsito. Você teve acesso a essas imagens, né? Como que você avaliou, principalmente a imagem que mostra com um pouco, de forma um pouco mais clara, né? Que foi do acidente da vítima, né? Da menina, da senhora que aconteceu do outro lado aqui. Nesses dois casos, pelas informações que você teve, aconteceu justamente isso. E aí a forma de coibir seria multar. O que pode acontecer com esse motociclista? Vamos assim, para ter a conscientização, o primeiro passo é, no local dos fatos, pararem as motocicletas e instruírem o que eles estão fazendo de errado. E se no prazo, dando um prazo grande, até de uns 30, 60 dias, continuar essas motocicletas andando pelo corredor com os veículos em movimento, aí sim aplicar as penas administrativas de multas e tudo mais. A gente sabe que, além desta imprudência, a gente observa também outras, como alta velocidade, passar no sinal vermelho. Tudo isso passa pela conscientização também desses condutores? Olha, na conscientização você não pode apenas aplicar a multa. Vamos voltar na multa. Porque a multa vira um boleto, esse boleto chega em casa e é apenas mais um pagamento. Se você não parar o condutor e informar ele na hora do que ele está fazendo, que vai prejudicar as outras pessoas e a própria vida dele, não tem conscientização nenhuma. Além desses acidentes que nós citamos até agora aqui, Pascoaloto, tiveram outros acidentes também pelo trecho aqui da Francisco Junqueira, pela Maurílio Biagi. Aqui virou praticamente, digamos, uma pista, né? De um fluxo um pouco superior, claro, que você tem nas demais ruas que cortam a cidade. A velocidade, mesmo sendo controlada no trecho, por exemplo, ali na frente da Celso Charuri, da Maurílio Biagi, você acredita que deveria acontecer também um controle de velocidade, talvez, com radares, de outra forma, para tentar coibir também a velocidade na Francisco Junqueira, no trecho da Francisco Junqueira? Olha, nesse trecho da Francisco Junqueira, eu não vejo a velocidade como um ponto mais grave. Eu vejo sim os semáforos. Tem que ter radares nos semáforos para controlar a passagem desses veículos pelo semáforo vermelho. Isso já é uma tecnologia já tranquila de se obter, então tem que se colocar no semáforo da Francisco Junqueira radares de semáforo, ou seja, controlar quais são os veículos que passam o semáforo vermelho. Jorge Jesus vai mostrar um pouco mais aqui a pista, né, que nesse instante flui de forma até tranquila, né, Pascoaloto? E o que deixa de mensagem aqui, né, dessa nossa conversa, é aquela frase, né? Tem que tomar cuidado e pensar muitas vezes no outro e em você mesmo. Porque você pode, além de ser vítima, também provocar uma outra vítima. Exatamente. Se você não está preocupado com o seu bolso, financeiramente, com as multas, com as infrações, se preocupe com a vida. Porque esses motociclistas estão arriscando a vida no seu dia a dia. Para o quê? Para ganhar 5, 10 minutos no máximo, que não se ganha passando o semáforo vermelho ou costurando no trânsito. Então você tem que buscar o quê? A conscientização de que o trânsito é apenas um local de você sair e chegar com segurança, né, para não correr risco na vida. Pascoaloto, o Valentim está lá no estúdio, agora ele vai fazer uma pergunta para a gente. Enquanto isso, Jorge Dias pode mostrar aqui o trânsito na Avenida Francisco Junqueira. Valentim, qual que é a sua pergunta aqui para o especialista em trânsito? Gustavo, primeiro agradeço aí o Pascoaloto, né, pela disponibilidade, está ao vivo com a gente agora, 12h03, aqui na tela da Record Anterior, aqui no Balanço Geral, ouvindo um especialista em trânsito. E a minha dúvida é o seguinte, eu comentei aqui no programa no começo da semana que eu estive na capital, né, no final de semana e vi que em São Paulo várias avenidas, né, como grandes capitais do mundo, agora estão criando uma faixa menor, porém exclusiva para motos. O corredor de motos em São Paulo está sendo, vamos dizer assim, entre aspas, legalizado, né? Estão criando uma faixa, inclusive lá tem várias placas indicando, olha, aqui corredor de moto, uma faixa azul, né, para que os motoristas dos carros, quem está no carro, no caminhão, eles entendam que ali não dá para você trocar de faixa
de uma hora para outra, porque no meio tem uma faixa exclusiva para motos. E aí, as motos nessas avenidas com o tráfego mais pesado em São Paulo estão tendo esse escape e não precisam costurar os carros. Ele entende que também grandes cidades do interior, como Ribeirão Preto, como São Carlos, como Franca, como Araraquara, cidades, o caminho seria como na Junqueira, por exemplo, criar um corredor de motos, uma faixa menor, porém exclusiva para motos, para evitar acidentes como esse entre os carros e caminhões, Gustavo? Perfeito. A faixa exclusiva de motocicleta deveria ser colocada também aqui em Ribeirão Preto, porque essa cidade já comporta essa faixa. Mas tem que ser feito um projeto correto para não se prejudicar mais o trânsito. Por exemplo, já está sendo prejudicado pela faixa exclusiva de ônibus, então não pode se prejudicar novamente o trânsito. Tem que se fazer faixas exclusivas de motocicletas em avenidas importantes, verificando o estudo correto para não ter um impacto maior no trânsito. Essa faixa deve existir? Sim. Pode ser na Francisco Junqueira? Sim. Se fizermos um trabalho correto junto aqui à Francisco Junqueira para não atrapalhar ainda mais os ônibus e os demais veículos. Mais uma vez, a educação é importante também, junto disso. Exatamente. A educação dos motociclistas tem que ser feita de forma em loco, no local. Para-se os motociclistas, na sua grande quantidade, por um determinado período de tempo, informando a ele das infrações que serão cobradas, caso eles não respeitem daquela forma a condução do veículo. Muito obrigado. A gente conversou com o Rodrigo Pascoaloto, especialista em trânsito, advogado, e trouxe essas informações importantes para a gente, né, Valentim? Acima de tudo, tem que ter conscientização, educação, seguir as regras no trânsito, sempre respeitando a sua vida e a do próximo, né? Para não acontecer o que aconteceu em pouco mais de um ano aqui na Avenida Francisco Junqueira. O Jorge Dias vai mostrar mais uma vez ali a Avenida Francisco Junqueira, que nesse instante está com o trânsito mais tranquilo, inclusive neste cruzamento aqui com a Rua Garibaldi, né? Para não acontecer morte, que infelizmente, né, mais uma morte aconteceu aqui no trânsito de Ribeirão Preto, né? Para quem nos acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral, relembrando, né, o acidente aconteceu bem nesse trecho aqui que o Jorge Dias mostra pra gente. O motoqueiro, ele estava andando em um corredor, ele teria se desequilibrado, bateu em um ônibus do transporte coletivo e acabou sendo arremessado aqui para esta calçada que está bem aqui nesta esquina. Ele chegou a ser socorrido pelos médicos, né, que tentaram reanimar ele, mas ele acabou morrendo bem aqui neste local. Esse trecho foi fechado durante quase toda a manhã, mas agora já está liberado para os motoristas. Infelizmente, a terceira morte neste cruzamento aqui da Francisco Junqueira com a Garibaldi, também com a Marechal Hermes, em pouco mais de um ano, Valentim. Tá aí o nosso Gustavo Batista. Gustavo, muito obrigado pelas informações. Agradeço também o Pascoaloto, olha o trânsito, né? O pessoal acaba pisando um pouco mais. Nós estamos vendo alguns pedestres que estão atravessando fora da faixa, né? Risco de atropelamento. Vimos as motos costurando e agora há pouco me dá imagens da manhã. Obrigado, Gustavo. Obrigado ao nosso especialista também. Me dá imagens da manhã. E agora há pouco é essa imagem triste aí de uma pessoa querida, provavelmente um filho, né, marido ou amigo, né, que estava sendo aguardado para chegar, colega de trabalho em algum lugar, infelizmente não vai chegar porque acabou batendo violentamente contra o poste e perdendo a vida depois desse acidente. A gente vai, claro, se espelhando em grandes cidades para tentar com que as nossas cidades fiquem mais funcionais, com trânsito com um fluxo maior. Agora, como que funciona fora do Brasil? O transporte público funciona. Por que fora dá certo? Porque lá você pode confiar, pegar, no caso de São Paulo, o metrô, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, países do primeiro mundo, você pode pegar os ônibus que funcionam, o transporte público funciona. Se o transporte público funcionasse também aqui nas nossas cidades, é o que a Prefeitura tenta fazer aí com os corredores de ônibus, com a questão da mudança na mobilidade de Ribeirão Preto, para que as pessoas saiam do carro, da moto e consigam confiar que o ônibus vai passar e que você vai chegar onde você precisa usando um transporte público de qualidade. Enquanto não houver essa confiabilidade, essa confiança, as pessoas vão continuar andando cada uma por si, né, no seu carro, na sua moto e botando esse monte de veículo nas ruas, tá? Infelizmente é isso. Você trocaria o seu carro, a sua moto para ir trabalhar, para ir para a escola de busão? Hoje, trocaria? Você acredita que o busão vai passar no ponto perto da sua casa? O ponto é coberto com uma chuva dessa, você tomaria a chuva, chegaria encharcado, chegaria no horário? É complicado, isso é Brasil, né, gente? Isso é Brasil todo.